Vamos lá para a palavra que o Senhor me deu em Isaías 43. Que o Senhor nos abençoe e nos liberte através da palavra dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor aumente a nossa fé através da palavra dele. Por ouvir a palavra, a fé aumenta. O restaurador de Israel. Mas agora, assim, diz o Senhor, que te criou, Jacó, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. O Senhor fala, mas agora assim diz o Senhor que te criou. Ó Jacó, Deus nos criou. Não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foi o meu pai, nem foi a minha mãe que me criou. Foi Deus que nos criou. É Deus que nos cria no ventre da nossa mãe, que nos forma. Deus nos livra até no ventre da nossa mãe. E ele diz aqui, e que te formou, Israel, não temas. Hoje o Senhor veio dizer para mim, para você, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, eu te criei, eu te formei, eu te chamei, eu te escolhi. E presta bem atenção no que ele fala, olha que coisa linda, porque eu te amei e chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Olha que maravilha, gente. O Senhor diz para mim, tu és minha. O Senhor diz para você, tu és minha, tu és meu. Ora, você está ouvindo o que Deus está falando para você? Tu és dele, eu sou dele. Dá para nós entendermos que nós somos do Senhor. Ele está dizendo, tu és meu, tu és minha. Meu Deus do céu, olha que coisa linda você ouvir Deus dizer, tu és meu, tu és minha. Se quando ele diz que tu és dele, meu querido, cuidado quem vai mexer contigo. Cuidado com aqueles que vão querer te fazer mal. Porque você tem dono. Porque nós temos dono. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos dono. O nosso dono é Deus. Nós temos, louvado seja o nome do Senhor, aquele que nos criou, que nos formou. Nós temos um pai. Nós temos um esposo. Louvado seja Deus, como eu disse para a irmã. Deus é o nosso esposo. Jesus é o nosso noivo. Ele é o noivo dos homens, é o noivo das mulheres. Que tipo de noivo? Espiritual. Então, gente, o teu esposo, a tua esposa, louvado seja o nome, ela tem que vir para a tua vida com esse amor de Deus, com um amor verdadeiro por você, com um amor verdadeiro para viver algo verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu estava dizendo para a irmã, é diferente ser marido e ser esposo. É diferente ter filho e ser mãe. É diferente ter um filho e ser pai. É diferente, tá entendendo? É diferente nós termos um casamento pela lei e um casamento por Deus. Chegou aquela mulher samaritana. Pelo amor de Deus, ele chegou com aquela mulher samaritana para salvar aquela mulher, para dar água de beber para aquela mulher. Ele disse para aquela mulher, mulher, tu teve 5 maridos. E o que tu tem ainda não é teu. Quando Jesus falou aquilo, ele estava dizendo, tu teve 5 maridos pela lei dos homens, não pela minha lei, não pela lei de Deus, não porque o meu pai te deu um marido. Tá entendendo? Por isso que há a diferença de ser marido e ser esposo. De ser esposo. Tá entendendo? O Jesus foi muito claro quando ele disse: se tu tivesse 5 maridos e o que tu tem não é teu. Porque aquele que é teu vai ser esposo. Porque Deus é o nosso esposo, se você não sabe disso. Deus, ele faz. Por que é esposo? Ele faz papel na tua vida de um esposo. Ele faz papel na tua vida de um pai. Ele faz papel na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, que as pessoas não fazem. Por isso que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Por isso que Deus preenche o nosso vazio. Aquele que entrega seu coração verdadeiramente para Deus, gente, não está mais vazio. Mas aquela pessoa que não entrega seu coração para Deus verdadeiramente é uma pessoa vazia. Sempre está procurando alguma coisa.
Sempre está procurando alguém. Sempre está querendo a felicidade nos outros. Mas quem entregou sua vida para Deus é feliz com Deus. Então, o Senhor chamou pelo teu nome e disse: Tu és meu. O Senhor está falando com você. Tu és meu. Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser da Umbanda, pode ser do Candomblé. Mas se você está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você, hein? Tu és dele. Tu és dele e tu és dele. O Senhor sabe o que significa? Quando Deus diz, tu és meu, ele vai cumprir a vontade dele na tua vida. Seja você católico, seja você espírita, seja você da Umbanda, seja você cristão, seja você, onde você estiver. O Senhor está dizendo para você, tu és meu. Tu és meu. Quando ele diz que tu és meu, ele está dizendo, eu vou te buscar e tu vai ficar comigo. Eu vou te buscar e tu vai me servir. Você pode estar nas drogas, teus filhos podem estar nas drogas, e Deus está dizendo, eles são meus, e eu vou buscar e vou trazer. Vai chegar aqui nessa parte. Vai chegar aqui da parte dos nossos filhos. Vamos continuar? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Olha só. Então tem momentos na nossa vida, quando passares pelas águas, estarei contigo. Você está passando por uma situação difícil, mas o Senhor está passando contigo. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai se afogar nessa situação. Você não vai perder a tua vida, não. Louvado seja o nome, porque o Senhor está contigo. Ele está dizendo, quando passares pelas águas, estarei contigo. Por quê? Porque você é do Senhor. Está entendendo? Então, nós somos do Senhor. Ele está dizendo aqui, é para esses que estão ouvindo hoje a palavra de Deus. Tu és meu, eu passo contigo nas dificuldades, nas lutas. Gente, as pessoas se enganam, acham que entregar sua vida para Jesus não vai sofrer nada, não vai ficar doente, não vai ter luta. As pessoas acham, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou viver um paraíso na terra. Não vai não. Vai ter momentos de luta, momentos de doença, vai ter momentos de guerra, vai ter momentos de dificuldade, mas o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Momentos de perseguição, mas o Senhor vai estar conosco. Louvado seja o nome, porque as pessoas ficam mentindo para os outros. Vem para Jesus que vai ser só vitória. Com certeza será vitória, mas antes da vitória tem lutas para nós vencermos. E ele diz que ele passa conosco nessas lutas. Vem para Jesus, tu vai passar por momentos de deserto. Vem para Jesus, mas tu vai passar por momentos de tempestade. Gente, não existe um cristão que não viva um deserto, que não viva esses momentos aqui, que não entre no fogo, né? Tá passando por uma luta que, pelo amor de Deus, tá ali tirando a tua paz muitas das vezes, mas o Senhor tá dizendo que tu não vai ser queimado nesse fogo, tu não vai ser destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, né? Nem a chama te arderá. Aí ele continua falando. É Isaías 43, hein? Anota aí, vão estudar depois. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, Pai e Filho. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho. Jesus veio à Terra para nos salvar. Então, Jesus, o próprio Deus. Por quê? Porque Deus estava em Cristo na terra e Cristo estava em Deus. Amém? Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Entendemos? Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos. Olha o que Deus está dizendo para nós. Aos olhos de Deus, você foi visto como precioso, como preciosa. Tem pessoas aí te desvalorizando, tirando o teu valor. Aí Deus veio aqui com essa mensagem, falar com você, tu és precioso. Preste bem atenção. No início da mensagem ele diz o quê? Chamei pelo teu nome,
te formei, te criei e tu és meu. Aí ele continua falando que ele passa conosco, somos do Senhor, mas ele passa conosco sobre as águas, sobre o fogo, né? Ele está conosco e essas situações não vão nos destruir. Aí ele vem agora e fala para mim e para você, porque eu sou o Senhor teu Deus, né? Visto que foste precioso aos meus olhos. Tem pessoas me olhando, né, com maldade. Vai perder tempo, porque para Deus eu sou preciosa. Tem pessoas te olhando com raiva, tem pessoas te olhando com inveja, tem pessoas te olhando querendo tua derrota, mas Deus veio com essa palavra e está dizendo para você: tu és precioso, te foste precioso aos meus olhos. Então, o que importa é os olhos de Deus ou os olhos dos invejosos? O que importa é como você é visto por Deus ou como você é vista pelos outros. O que importa é como nós somos vistos por Deus. E se Ele trouxe essa palavra para você que está aqui nessa live, para você que está fora dessa live, então coloca isso no teu coração. E Ele diz, porque foste precioso aos meus olhos, também foste honrado. Olha aí. Deus está dizendo que tu foste honrado, por quê? Porque Ele te escolheu, Ele te chama de, Ele te diz que tu é dele, não é verdade? E Ele está dizendo que Ele te vê como uma pessoa preciosa para Ele. E isso é ser honrado por Deus. Então, o Senhor está dizendo, isso é honra. Honra Deus olhar e dizer, esse aqui é meu. Isso aqui é meu, não adianta que eu vou fazer a minha vontade na vida dele. Eu vou fazer a minha vontade na vida dele, é meu. Eu separei para mim, há uma promessa na vida dela, há uma promessa na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E escute, e ele diz aqui, também foste honrado e eu te amei. Olha que maravilha. Ele te chama, ele te cria, ele te forma, ele te chama pelo teu nome. Ele diz que tu és dele. Ele diz que tu és precioso. Por isso, gente, que você tem que buscar a palavra de Deus para a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela nos corrige, mas ela nos fortalece. E agora ele vem dizer, e diz o que ele diz aqui? Eu te amei. Quantas mulheres estão esperando seu marido dizer que as ama? Porque eles nem falam mais isso. Quantas mães estão esperando os seus filhos dizer, mãe, eu te amo, né? Quantos pais estão esperando seus filhos que dão desgosto dizer para eles, pai, eu te amo, me perdoa. Deus vem aqui e diz assim, eu te amei, eu te amo, eu te escolhi, tu és meu, tu és precioso. Tudo que você queria ouvir do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus amigos, Deus está dizendo para você. Deus está aqui dizendo para nós, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, né? Não é maravilhoso quando você escuta alguém dizer em verdade, né? Porque na mentira todo mundo ama todo mundo. Da boca para fora todo ama todo mundo. Eu te amo. Mas o coração tá cheio de maldade. Eu te amo, mas tá te invejando. Eu te amo, mas tá te traindo. Eu te amo, mas tu não é precioso para essa pessoa. Eu te amo, mas tu não é preciosa para essa pessoa. Eu te amo, mas essa pessoa tá aí te maltratando, te humilhando, não te honra. Deus, ele te ama e te honra. Deus, ele te ama e muda a tua história. Deus, ele te ama e te trata com valor, ele te trata como uma pessoa preciosa para ele. Entendeu? Porque tem muita gente dizendo eu te amo e tá lá traindo. Deus é aquele que nunca vai te trair. Nunca. Deus é aquele que nunca vai te abandonar. Quantas mulheres ouviram dos seus maridos? Dos seus maridos, não dos seus esposos. Eu te amo. E hoje está com outra mulher. Quantos homens ouviram das suas mulheres? Eu te amo. E hoje está com outro homem. Tá entendendo? Mas Deus não. Ele diz que eu te amo e ele te ama. Até você chegar ao céu. Quando ele te formou, ele te criou, ele te escolheu. Ele diz que tu é dele, meu querido. Satanás não vai tragar tua alma. Tu é dele, tu vai voltar para ele.
Nós somos dele, nós vamos voltar para ele. Você que está ouvindo essa palavra aqui. Foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas. Ele está dizendo para nós. Tem tanta gente aí, né? Com medo de tanta coisa. Sem fé. Sem fé, né? Aí o Senhor está dizendo, não temas. Não temas. Você sabia que a palavra não temas, tem 366 palavras não temas dentro da Bíblia, que é todo dia o Senhor diz para nós, não temas, não temas, que é o ano todo, né? Eu acho que é 366 dias que tem um ano, né? Me corrijam aí, por favor. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Estou contigo. Dá para você entender isso? Ele está com aquele que ele escolheu, ele está com aquele que ele formou, ele está com aquele que ele criou, ele está com aquele que ele separou, ele está com aquele que é precioso aos olhos dele. Ele está com esses. Maravilha, né? Deus é maravilhoso. Eu amo esse Deus, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que quando fala de Deus começa a chorar, a falar em línguas, eu sou diferente. Quando eu falo de Deus, eu começo a sorrir, gente, porque Ele é a minha alegria. Ele é a minha alegria, Ele é a minha felicidade, Ele é o meu riso. Tá entendendo? Então é diferente. Quando eu falo de Deus hoje, eu começo a sorrir. Eu começo a sorrir, entendeu? Para vocês conhecerem o que está acontecendo aqui. 365 dias, Maria. Então, olha aí, gente. Muito bom vocês me ajudarem. 365 dias, o Senhor diz para nós: não temas. E ele diz: não temas, pois porque estou contigo. Tá entendendo? Trarei a tua descendência. Tá entendendo? O Senhor diz que nós somos dele, que nós somos preciosos e ele vai trazer teus filhos. Lembra que no início da mensagem eu falei, louvado seja o nome do Senhor, que você era um escolhido de Deus e que a tua família seria abençoada por você. Então, olha aqui o que ele está dizendo. Estou contigo e trarei a tua descendência. Deus vai trazer a tua descendência. Deus vai trazer a tua família que está lá adorando outros deuses. Deus vai trazer a tua família que está lá no caminho errado. Por quê? Porque Ele te escolheu, porque Ele te amou. Dá para entender isso, gente? Porque Ele te amou, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou. Ele está dizendo que vai trazer a tua descendência, teus filhos, teus netos, a tua geração. Deus vai trazer. Dá para nós entendermos isso? Dá para você entender isso? A promessa para você e para tua família. Então, ele está dizendo: trarei a tua descendência. Quando você for orar, você fala: Senhor, o Senhor disse que eu sou tua e que o Senhor vai trazer minha descendência. Meus filhos ainda não estão na tua presença. Meus filhos, você tem que falar isso para Deus. Senhor, tu me deu uma promessa na madrugada em Isaías 43, que o Senhor vai trazer a minha descendência para o caminho da verdade e da vida, para te servir, para te adorar. Louvado seja Deus. Você tem que orar dentro da palavra, gente. Dentro da palavra que Deus nos deu. Ele está dando uma palavra para mim e para você. Ele está dando uma palavra, tu és minha. Oh, meu Deus. Quando eu escutei o Espírito Santo dizer isso para mim, gente, tu és minha. Não tem coisa maravilhosa, não tem coisa maravilhosa quando Deus fala, tu és meu, tu és minha. Meu Deus do céu, gente. A gente vai no céu, né? Eu vou no céu. Espero que vocês vão no céu também. É isso que você tem que entender. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que ir no céu, você tem que sentir o céu na tua vida, você tem que sentir que a palavra de Deus é eficaz, ela faz efeito na tua vida, ela faz efeito na tua fé, ela te liberta das correntes espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai e continua.
Não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o do Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dai, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então não adianta, você é de Deus, nós somos de Deus, escolhidos de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem dentro dessa live e fora dessa live, louvado, e Deus vai te trazer para Ele. Você não vai ficar longe, não. Você pode estar servindo outros deuses, mas Deus está falando com você. Eu vou te trazer. Eu servia outro Deus, gente. Eu acreditava em outros deuses. Eu acreditava em outras coisas. Porque o ser humano, ele tem um modo de dizer, tudo é Deus. O ser humano diz assim, só há um Deus. Verdade. Só há um Deus, mas existe deuses. Tá entendendo? Então tem pessoas que adoram deuses, mas não adoram a Deus. Então louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que adoram fundadores de doutrinas, fundadores de religiões, fundadores de seitas, mas não adoram a Deus. Tá entendendo? Do louvado seja o nome do Senhor, para que você entenda. Porque tem seitas e doutrinas que não foram levantadas por Deus. Então, quando pessoas estão em lugares a qual adoram seus fundadores, né? Adoram os fundadores. Eles não adoram a Deus. Eles vão pela doutrina dos fundadores, eles vão pelos ensinamentos dos fundadores. Eles não vão pelos ensinamentos da palavra de Deus. Estamos entendendo? Então, examina aí a tua vida. Se você está seguindo os ensinamentos de Deus ou seguindo ensinamentos do fundador do lugar que você está. Se você está seguindo ensinamentos do fundador do lugar que você está adorando outro Deus. Amém? Direi ao norte, dá ao sul e não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome. Eu os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Olha aí, você foi criado, formado por Deus. Não foi o teu pai que te formou, não foi a tua mãe, foi Deus que te criou, que te formou no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, entendeu? Oh, maravilha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele está trazendo os filhos dele para Ele. Deus vai trazer os filhos deles que estão de longe, que estão no engano, que estão cegos, que estão caminhando em caminhos errados. Deus está trazendo, Deus está trazendo. Deus vai trazer pessoas que estão na prostituição, no vício, nas drogas, no tráfico. Deus vai trazer pessoas que são dele, está querendo viver para o mundo, mas Deus vai dizer, ei, eu te escolhi, eu te formei. Tem traficante ouvindo essa live. Tem viciado ouvido essa live aqui. E Deus está falando para você, tu és dele, hein? Tu és dele, não adianta que ele vai te pegar. Não adianta que ele vai te trazer para a presença dele. Não adianta que eu não sei por onde tu está andando. Mas eu sei que Deus está dizendo, tu és dele. Tu vai ver e tu vai lembrar, meu Deus do céu, é verdade. Hoje eu sou do Senhor, porque ele me resgatou, porque ele me trouxe para servir a ele. Eu andava em outros lugares, gente. Andava em outros lugares, eu buscava Deus em outros lugares que eu achava que Deus estava e Deus não estava naquele lugar. Tá entendendo? E o que foi que Deus fez? Me trouxe para Ele. Hoje eu sou dele. Hoje Ele diz, tu és minha. Hoje Ele diz para mim, tu és minha. Hoje tu não está mais adorando outros, tu não está mais no engano, tu não está mais seguindo doutrina de homens, doutrina de demônios. Gente, eu já segui doutrina de demônios. Eu já segui na minha ignorância, quando eu estava longe, né, do caminho do Senhor, que eu não tinha entregue minha vida para Jesus. Eu segui doutrina de demônios. Segui. Tá entendendo? Eu não vou mentir, gente.
Eu não nasci numa família cristã, eu nasci numa família que uns adoravam demônios achando que estava adorando deuses. Eu nasci numa família que tinha misturas de cristão, né? De cristão e também de católicos e de religião que adorava demônios. Que eu não vou falar o nome para não atingir ninguém. Não é verdade? Principalmente que a gente é censurado, né? Censurado. Então, eu estou falando da minha vida, que eu vivi enganos, mas como eu sou do Senhor, Ele me trouxe, Ele vai te trazer. Você que está vivendo enganos, Ele não vai deixar você viver no engano, não vai. Aí ele fala aqui, a todos que são chamados pelo meu nome, a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego, entendeu? Trazei o povo cego. Tem um povo que é cego, que não enxerga Deus, que não enxerga. Tá entendendo? Não estou falando de cegueira visual carnal, né? Dos olhos humanos. Eu estou falando dos olhos espirituais. E ele está dizendo para nós que somos dele, que somos escolhidos deles, que somos amados por ele está dizendo para nós: trazei os cegos para mim. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Tá entendendo? Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas tá surdo, não entende. Não entende porque está surdo. Que Deus abra os seus ouvidos. Que Deus abra os seus ouvidos, que você conheça a voz do Espírito Santo. Que teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que ouvem mais as vozes do demônio do que a voz do Espírito Santo. Você sabia disso? Gente, todas as nações se congreguem e os povos se reúnem, que dentre eles pode anunciar isto e fazer nós ouvir coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifique e se ouça, e se diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas. Você foi chamado por Deus, você foi escolhido por Deus, nós fomos amados por Deus, Ele nos chamou pelo nosso nome, para quê? Para nós sermos testemunhas de Deus. Você tem sido testemunha de quê? O que é testemunha, gente? É aquele que é a prova viva de Deus na terra. A testemunha é uma prova, não é uma prova? Então, você é essa prova da existência de Deus. Vós sois a minha testemunha. É isso que nós temos que entender. Nós somos representantes de Deus. Você está representando Deus na terra. Você está representando esse Deus que te chamou, que te escolheu, que te ama. Por isso que ele disse que ele te escolheu, te chamou para ser adorador dele, para servir a ele, para ser representante dele, para ser condutor da glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: para que se justifique, se ouça e se diga: verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Olha aí que maravilha. Você que está aqui dentro, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Os escolhidos de Deus, gente, eles não conseguem ficar em lugares que sabem que Deus não se agrada. Eles até vivem aquele momento rapidamente, mas eles não permanecem naquele lugar. Porque é um escolhido. Deus não deixa o escolhido viver em lugares errados. Porque ele te escolheu para ser representante dele, adorador dele, para ser testemunha dele, para ser louvado servo dele, adorador dele. Então você pode estar aonde você estiver, mas tu é um escolhido, Deus vai te trazer. Ele me trouxe. O escolhido, ele é diferente desde criança. Desde criança ele é diferente. É mais inteligente, entendeu? É mais invejado. O escolhido, ele é invejado até pela sua própria família. Lembra lá de José? José foi um escolhido de Deus, gente. De todos os irmãos de José, o escolhido foi José.
E por isso ele foi invejado. Às vezes você não entende por que teus irmãos, tuas irmãs te invejam, porque você é um escolhido, porque você é uma escolhida. Ou às vezes você não entende por que no teu trabalho os teus amigos te invejam, porque você é um escolhido de Deus ou uma escolhida de Deus. Lembra de Daniel? Daniel, os amigos de trabalho de Daniel tramaram contra Daniel. Por quê? Porque tinham inveja de Daniel. Lembra de Jesus? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes entregaram a Jesus aqueles que serviam a lei, adoravam a lei, mas não adoravam o Deus que fez a lei, eles entregaram Jesus por inveja, porque Jesus era um escolhido. Tá entendendo? O escolhido sempre é diferente, gente. Sempre é diferente. Às vezes você olha para tua família e tu diz, esse filho é diferente. Esse filho não gosta disso, essa filha não gosta disso. Esse daqui é mais inteligente. Por quê? Porque é escolhido de Deus. É apenas uma pedra que está sendo lapidada. Tem escolhido de Deus que está aqui na live que Deus está lapidando ainda. Entendeu? Tem outros que já estão lapidados. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. Que nem José. José foi lapidado por Deus. Deus permitiu ele passar por aquela situação, porque lá Deus estava lapidando ele para ser o quê? Um governador. Um governador, porque ele era escolhido. E ele continua aqui: Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que eu saibas, creias, entendas que eu, o Senhor mesmo, é que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Então entenda, existem deuses, existe Deus. E o que acontece? Deus, ele é o primeiro. Aí o que aconteceu? Foi criado outros deuses, outras doutrinas, outros ensinamentos. Tá entendendo? Então tem ensinamento de demônios, tem ensinamento de homens, de mulheres, mas quem é o primeiro é Deus. Quem é o primeiro é Deus. Tá entendendo? E ele vai continuar sendo o primeiro. Não adianta, pode vir um Deus que vier aí, que tá chegando outro Deus aí, né? Que vai se apresentar como o anticristo, mas não adianta. Ele ainda assim, Deus é o primeiro. Deus é o primeiro, sempre continuará sendo o primeiro. Pode vir quantos deuses quiserem, mas o primeiro é Deus. E diz mais o que? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Você não vai achar salvação em outros deuses. Você pode adorar outros deuses, você pode apresentar holocausto, sacrifício, incenso para outros deuses, mas você não vai ter salvação. Você pode ir lá para outros lugares, ter porta aberta, ter cura, entendeu? Porque tem lugares aí que são usados e pessoas são curadas, né? Por causa da fé. Você pode ter uma porta aberta nesses lugares, mas não terá salvação. Agora o Espírito Santo me lembrou o que ele me disse, né? É melhor eu curar ou eu salvar? E eu disse: salvar, Senhor. É melhor eu dar um esposo ou eu salvar? Salvar, Senhor. É melhor eu prosperar ou eu salvar? Salvar, Senhor. Então, os outros deuses podem te dar prosperidade. Os outros deuses podem te dar cura. Os outros deuses, tem pessoas que são curadas por outros deuses, gente. Presta bem atenção o que Deus está falando. Você pode ser curado por outros deuses, gente. Os outros deuses podem abrir porta para você também. Tá entendendo? Só que eles não vão te salvar. Se pessoas seguem outros deuses, por quê? Porque elas encontram cura, elas encontram prosperidade, elas encontram resposta para aquilo que elas querem, mas só que elas não vão encontrar salvação. A salvação só está em Deus, só está em Cristo. Os deuses prosperar a tua vida, eles prosperam, mas te salvar, eles não te salvam. Somente Deus, o primeiro Deus, né? O primeiro Deus que criou, que formou tudo, não os deuses que foram levantados depois de Deus. Aprendemos isso? Salvação, salvação.
Só Deus pode te dar. Ele mesmo disse aqui, ó, no versículo 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, te dei por Egito, por teu resgate, Jobe e Seba no teu lugar. O teu Salvador, Deus é o teu Salvador, Jesus é o teu Salvador. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Entendemos isso, gente? Você pode estar na religião que você estiver, mas você pode estar sem salvação. Eu estava em outra religião. Na verdade, era uma seita, não era nem religião. O que é religião, né? Religião é você chegar lá e fazer tudo que os outros te mandam, né? Ser cristão é diferente. Você faz aquilo que o Espírito Santo te manda, aquilo que a palavra de Deus te manda. Então, ser cristão é ser dirigido por Cristo e não dirigido por homens, por mulheres, ou por espíritos enganadores ou por demônios, né? Cristão é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo. Então, eu estava num lugar desses, a qual eu recebi cura, há lugares a qual eu recebi portas abertas. Então, tá entendendo? Meu filho foi curado num lugar desses que eu estava, mas não tinha salvação na minha vida. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Então, hoje não. Hoje eu tenho curas, hoje eu tenho cura e tenho salvação. Hoje eu tenho portas abertas e tenho salvação. Dá para nós aprendermos isso? Que muitas das vezes você está em lugares recebendo cura, porta aberta, resposta da tua fé, né? Porque a fé, ela dá resposta naquilo que você crê, né? Se você tem fé, você alcança as tuas respostas. Mas salvação, gente. Então eu estava num lugar que eu estava bem, eu estava recebendo o que eu queria, mas não estava salva. Tá entendendo? Creio que entendeu, né? Que foi muito bem explicado. Eu procuro não, eu oro muito a Deus, para que quando Deus me use, as pessoas entendam a palavra. Como que você vai ser liberta se você não entender a palavra? Então eu tenho que entender a palavra para mim poder ser liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, por isso que você, quando não entender a palavra, pergunte do teu pastor. Para isso que servem os pastores, gente, para ensinar a palavra de Deus. Pergunte dele, porque as pessoas aí não vão procurar os seus pastores, né? Que estão lá cheios da palavra de Deus, que querem ensinar vocês, e estão aí, sem procurar conhecimento, entendimento, sem perguntar, né? Lembra que os discípulos viviam perguntando de Jesus? Eu vivo perguntando do Espírito Santo. Porque Jesus é o meu pastor, né? E da terra já tentaram impedir o meu chamado. O Espírito Santo nunca impediu o meu chamado. O Espírito Santo de Deus, enquanto eles estavam querendo me matar, enquanto eles estavam querendo matar Jesus, o Espírito Santo estava com Jesus. Então a gente tem que estudar bem a palavra, gente. Bem a palavra. Lembra lá do marido, que tem marido que está acabando com a vida da mulher espiritualmente? Lembra lá que eu falei no início da live do testemunho lá da minha amiga, do sobrinho dela, que a mulher ciumenta, ele se reconciliou com Jesus, ela por ciúme brigou com ele, foram para agressão. E tem mais, ela coloca a foto, os vídeos no grupo da igreja, hein? Sabe o que foi que o grupo da igreja falou? Denuncia ele. Ela fez toda a confusão. Ela despertou a ira do rapaz. É um rapazinho, gente. Pelo amor de Deus, tem pessoas que querem casar sem amadurecer, né? Tem pessoas que ainda são meninos e querem casar. Casamento é compromisso, casamento é responsabilidade. Casamento tem que vir com a bênção de Deus. Não com a bênção do juiz, não, gente. Quem é o juiz para abençoar uma vida sentimental? Uma família. Quem é o juiz? Não. Ele pode dar lá o seu parecer na lei. Né? Ele coloca aquela lei que não separe, que isso, que aquilo. E aí, você está vivendo um relacionamento que está perdendo a tua salvação.
E tu vai continuar nesse relacionamento? Eu nunca vou apoiar pessoas que ficam dizendo para os outros, não, tu não pode te divorciar. Perdem sua vida, às vezes perdem a salvação. Eu caminhava com uma irmã em Manaus, de oração, de vigília, de evangelismo, e o marido dela era do mundo. O que aconteceu? Ela pregava nas penitenciárias, nos hospitais, fazíamos a obra. O que aconteceu? Ela pegou o marido com amante. Sabe o que foi que ela fez? Ela se armou com arma branca e foi para cima da mulher, para cima do marido. Deus deu o livramento dela ir presa. Não aconteceu nada grave, né? Assim, de grave, consequências graves. E o que aconteceu? Deus livrou ela de ir para a penitenciária. Agora imagine, ela estava na penitenciária evangelizando os presos e de repente ela entra como uma réa naquele lugar. Tá entendendo? Então, por causa do marido, ela ia perdendo a salvação dela, gente. Por causa do marido, ela ia acabando com a vida dela. É isso que muitos estão vivendo. Estão vivendo um relacionamento que o marido está acabando com a salvação dessa esposa, com a salvação desse esposo. Você tem que entender que quem vem de Deus para a tua vida te leva para Deus, te caminha no propósito de Deus, louvado seja o nome, mas que não vem de Deus para a tua vida, ele vai te tirar da presença de Deus. Quantas pessoas estão frias, quantos homens de Deus estão frios, porque a sua mulher não ora, porque a sua mulher não vai para a igreja, porque a sua mulher não lê a palavra, porque a sua mulher não busca a Deus, não tem relacionamento com Deus. Aí aquele homem, né, que está lá na presença de Deus, vê a frieza, o homem quer ler a Bíblia, a mulher quer ir para a festa, o homem quer orar, a mulher não quer, a mulher quer ver um filme, ou vice-versa, a mulher quer orar, o homem não quer ver um filme, a mulher quer ir para o culto, o homem não quer ir para as festas mundanas, tá entendendo, gente? É de Deus esse relacionamento? Relacionamento de Deus é propósito, meu querido. Relacionamento de Deus é uma união de Deus para os dois caminhar na fé. Quando um tá fraco, o outro tá forte. Quando o teu marido não conseguir orar, não, eu tô orando por nós. Você vai se fortalecer, Deus vai te fortalecer. Quando um cair, o outro tá de pé, não, vamos Deus vai te levantar, você vai se levantar. Tá entendendo? Isso que é de Deus, não é te jogar para o abismo, não é fazer você perder a tua salvação, não é te tirar da presença de Deus. O que vem de Deus para você te leva para o céu. Nem Deus obriga nós a nada. E tem líderes querendo obrigar os outros a viver num relacionamento que não é de Deus. Tem líderes querendo obrigar a pessoas a viver num relacionamento que está tirando, roubando a tua salvação, roubando, acabando com a tua fé. Pelo amor de Deus, gente, conhecereis a verdade vos libertará. Busquem a Deus, busquem a Deus, busquem a palavra de Deus, sigam a palavra de Deus, sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Para terminar, que minha costa está doendo aqui. Só Jesus sabe que depois como eu fico com as costas. Mas, né, aí eu lembro que Jesus, como estava com as costas dele, né, quando carregou a cruz. As costas de Jesus, gente, estava no osso. As chicotadas nas costas de Jesus moíram, acabaram com a carne. Entendeu? Aí de repente lembrei, né, que a minha costa está doendo e ao mesmo tempo eu lembrei, Senhor, mas a minha costa ainda não está como a sua. E tudo que eu passo nessa vida eu lembro que o que Jesus fez por mim, o que eu passo não é nada, não é nada. Então vamos lá, gente, continuar. Oh, meu Deus, me lembrei das costas de Jesus. Na minha página, no outro canal, tem lá um documentário, né? De quando Jesus foi assaltado, os ossos dele apareceu. E depois ele teve que carregar aquela cruz, sabe? Aí quando eu sinto essas dores na coluna, me lembro das costas de Jesus. Digo, ai Jesus, me perdoa. Isso aqui é pouco por aquilo que tu suportaste por mim, né?
Às vezes nós seres humanos queremos ser melhor do que Jesus. Não podemos ficar doentes, não podemos sofrer, não podemos, né, comer pão e água, né? Sempre tem que ter um bom alimento. Eu, graças a Deus, não me falta meu alimento, mas a gente olha, gente, as pessoas resumem ter Cristo na sua vida pelos bens materiais, por causa da comida, por causa da bebida, por causa do reino da terra. Mas ter Cristo na sua vida é suportar as dores, é ser feliz no pouco, no muito, é adorar a Deus em todas as situações. Louvado seja Deus. Então diz o Senhor: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei, e eu fiz ouvir a Deus estranho. Não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha. Diz o Senhor, eu sou Deus. Então, todo escolhido, não adianta que tu não vai continuar servindo Deus estranho. Eu estava servindo Deus estranho, gente. Eu estava. E Deus pegou, não, tu não vai servir Deus estranho, não. Eu te chamei, eu te escolhi, tu és minha, tu és preciosa e tu é minha testemunha. E eu estou aqui, levando o Evangelho para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Escolhido não tem escolha. Perfeito. Escolhido não tem escolha. Escolhido tem que obedecer à vontade de Deus. Por isso que eu estou aqui nessa terra. Porque eu sou uma escolhida e não tive escolha de ficar na minha terra. Quer dizer, na terra que eu nasci. Antes houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não vai ser o Deus estranho que muitos servem. Não vai ser macumba, não vai ser feitiçaria, não vai ser inveja, não vai ser olho grande, não vai ser palavra de maldição, não vai ser o vício. Agindo Deus, quem impedirá na vida dos escolhidos. Deus sempre me deu esse versículo no meu coração. Todas as vezes que eu orava, passava por situações, o Senhor vinha no meu coração e dizia: agindo Deus que impedirá. Tanto é que o ministério em Manaus, aonde o Senhor me deu para congregar, o nome dele é Igreja Internacional Agindo Deus quem impedirá. Tá entendendo? Agindo Deus quem impedirá. Ninguém. Quem que vai impedir o agir de Deus? Nem eu, nem você, nem demônios, nem outros deuses, nem autoridades, nem poderosos. Ninguém pode mais do que Deus. Ninguém pode mais do que Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus te chamou, Deus te ama. Foi tudo isso que ele disse aqui. Eu te chamei, Deus te remiu, Deus te diz que você é precioso, Deus te escolheu para ser adorador dele, ser testemunha dele, Deus te escolheu, Deus vai trazer tua descendência também, por causa de você que é um escolhido. Presta bem atenção, louvado seja Deus, o que Deus está falando. O escolhido de Deus tem uma promessa em sua vida. E agindo Deus, quem vai impedir de cumprir a promessa na tua vida e na minha vida? Então você entrou nessa live, você está nessa live, você ouviu essa palavra, o Senhor está falando para você. Você é escolhido. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém, ninguém. E tem mais, vamos encerrar com o início da mensagem, que foi muito lindo, né? É Isaías 43, o restaurador de Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, que te formou, o Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então saia daqui com essa palavra. O Senhor dizendo para você:
Tu és dele. Tu és dele, ele é o teu dono. Você não é seu dono. Teu marido não é teu dono, tua esposa não é teu dono, teu chefe não é teu dono. Quem é teu dono é Deus. Você tem um dono. O que que o dono é, gente, né? Tu és meu, tu és meu. Então, se nós somos de Deus, meu querido, não adianta. Ninguém vai tomar o que é de Deus. Ninguém pode tomar o que é de Deus porque você é dele. Nós somos dele. Dá para colocar isso na nossa cabeça? Que você é dele, ele te escolheu, ele te chama pelo teu nome. Essa foi a palavra